professor Dier é doutor e mestre em Direito Processual Civil, professor permanente do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas, colaborador do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto na PUC Minas e na UFMG, advogado sócio da Cron Advocacia. Professor Gerbe, você tem a palavra para sua manifestação. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, queria de imediato agradecer um honroso convite aqui da Comissão de Processo Civil, na pessoa do nosso presidente, Bernardo Câmara, saudá-lo e parabenizá-lo junto do Guilherme e da Fernanda pela grandiosidade do evento. Vocês estão de parabéns. É uma honra poder auxiliá-los nesse empreendimento hercúleo de fazer um evento dessa magnitude, numa plena segunda-feira, e nós termos tantos inscritos e tantas pessoas interessadas no tema. E, para tristeza do público, eu vou fazer aqui uma palestra meio de improviso para falar um pouco sobre um dos temas que eu venho me dedicando, que são as interações entre o direito processual e a tecnologia, e mais especificamente sobre os meios online de resolução de conflitos. Sem dúvidas, eu vou tentar aqui suprir a ausência de uma expositora sensacional, que seria, sem dúvidas, a palestra da professora Camila Paulinelli, que é uma estudiosa do tema, doutoranda pela PUC Minas, e que, além de ser professora da casa, e que foi acometida por um dos problemas que a minha amiga Fernanda teve a oportunidade de comentar, e que, inclusive, ela própria padeceu de algumas questões. E eu costumo sempre dizer, e isso foi dito hoje no painel da manhã, que eventos que vão falar sobre direito e tecnologia, que não dá algum problema de tecnologia, eles não foram didáticos o suficiente, porque nós estamos exatamente lidando com um nível ou com algumas interações que têm grandes benesses, mas que podem nos trazer grandes problemas. Então, eu vou tentar aqui conversar com você sobre alguns desses temas, discutir alguns aspectos, para que nós possamos começar a compreender esse universo que vem se tornando cada vez mais próximo de todos nós. E aqui eu vou fazer uma primeira fala, porque mais tarde eu vou fazer a minha exposição real, na qual eu vou explicar para vocês alguns dilemas da advocacia nesses tempos de tecnologia, mais numa abordagem mais prática, envolvendo algumas questões que me parecem ser essenciais para a nossa advocacia avançada, que é essa exatamente que funde digamos assim, as características de um bom advogado, de um bom causídico, juntamente com o emprego da tecnologia. Mas agora, momentaneamente, eu vou comentar com vocês algumas questões em torno dos meios adequados de resolução de conflitos nesse painel, e mais especificamente sobre a resolução online de conflitos. E, para tanto, eu preciso convidá-los a algo que, em alguma medida, o meu amigo Leroy tematizou ao longo da sua exposição, que é a questão da tentativa de se criar novos DSDs, ou novos designs de sistema de disputas. Ou seja, nós precisamos começar a perceber que, quando nós começamos a lidar com a pluralidade de litígios que nós vivenciamos na atualidade, nós precisamos, em alguma medida, começar a pensar em novos modos de promover a adaptação. E para aqueles que estão aqui na sala do Zoom, eu recomendo que vão no View, clique no Speaker View, que vai facilitar vocês acompanharem a exposição. Para o pessoal do YouTube, obviamente, a projeção está na própria tela. Bem, mas percebam, de muito tempo para cá, mais especificamente na década de 80, e hoje pela manhã, o meu amigo Hugo Malone falou um pouco sobre DSD, nós começamos a perceber que nós precisamos lidar com os sistemas de gestão de conflitos de um modo diferente. Inclusive, há pouco, meu grande amigo e irmão Alexandre Freitas Câmara falou disse algo que eu concordo integralmente, que venho falando há muitos anos, que nós vivenciamos uma crise no sistema de justiça, no sistema processual brasileiro, no qual a gente tenta criar verdadeiras soluções fáceis para problemas altamente complexos, porque nós não conseguimos fazer uma verdadeira etiologia dos conflitos. Nós normalmente pegamos só digamos assim, as consequências,
e não nos preocupamos com as causas. E quando a gente começa a pensar em meios adequados de resolução de conflitos, nós estamos efetivamente precisando pensar em novos DSDs, ou seja, em novos designs para além daqueles que convencionalmente a processualística ordinariamente apresenta. Porque se nós não começarmos a identificar as causas do conflito e a existência de padrões, através, inclusive, da mineração de dados que a tecnologia vai nos ofertar, nós não vamos conseguir resolver os conflitos adequadamente. E a própria perspectiva dos DSDs, ele vem sofrendo modificações na medida em que a mudança, como já bem abordado pela minha amiga Fernanda Tartucci, de um processo baseado em poder por uma tentativa de processos baseados em interesses, envolvendo mediação e negociação, já é uma tendência, ao menos desde a década de 70, especialmente depois da célebre palestra do professor Frank Sander na Pound Conference. E na própria percepção que nós precisávamos começar a investir naquilo que se convencionou chamar de Alternative Dispute Resolutions, ou ADRs, que nós, no Brasil, costumeiramente chamamos de meios adequados de resolução de conflitos, modelo multiportas, que, inclusive, decorrem de uma série de normas, em especial agora do próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 3º, que diz textualmente, no seu parágrafo, da necessidade de se pensar em vários modos de resolução de conflitos. Só que quando a gente basicamente pensa isso, o profissional mediano, ele faz alusão basicamente ao quê? À solução jurisdicional, heterocompositiva, a arbitragem também como método heterocompositivo, e em meios chamados conciliatórios, autocompositivos, e nesse aspecto nós falamos muito da mediação e da conciliação. Só que nós precisamos começar a perceber se essa limitação, essa análise tão somente nesses termos, ou nesses limites desses meios de gestão de conflitos, são suficientes para resolver os problemas do nosso sistema processual, que padece de 77 milhões de processos, segundo o último relatório Justiça em Números. E quando a gente pensa especificamente em conciliação, ordinariamente, nas ADRs em geral, a gente comete normalmente aquela constatação que é recorrente, inclusive no discurso estrangeiro, de que normalmente os programas de ADR são lindos no papel, mas muitas vezes eles são ineficazes na prática. Ou seja, eles não conseguem oferecer todas as benesses almejadas. E percebam que no Brasil, há muitos anos, nós vivenciamos uma tendência em prol da mediação e da conciliação, e é indubitável que nós tivemos avanços muito consistentes e que essas técnicas trazem benefícios indiscutíveis, mas nós precisamos verificar se elas realmente estão conseguindo oferecer tudo aquilo que é divulgado, que é propagandeado que elas fazem. E segundo o último Justiça em Números, o número de conciliações sob a égide do CPC de 2015 a 2019, mudou percentualmente muito pouco. Na verdade, está na casa dos 12%, 12,5% segundo o último relatório. E percebam que o número de sejusques aumentou exponencialmente. Ou seja, em 2014 nós tínhamos 362 e hoje nós temos mais de 1.088. E percebam que os dados já estão ultrapassados na medida que o relatório retrata um passado. Agora, se esses mecanismos de ADR eles não são suficientes, nós precisamos começar a pensar em novos DSDs, em novos designs. E é exatamente nesse momento que surge as benesses e os dilemas da chamada virada tecnológica no direito processual. E o que se trata essa virada tecnológica? É a percepção de que a tecnologia ela vai impactar as nossas profissões, e no nosso caso como advogados, não simplesmente servindo como meio. Ela, claro, serve como meio também, e eu vou falar um pouco disso mais tarde, na palestra de mais tarde. Mas, nesse momento, eu quero comentar acerca da virada tecnológica um outro aspecto. A percepção de que ela muda a nossa própria percepção do nosso entorno. Seja do ponto de vista de sociedade mais amplo, e aí nós precisamos verificar como que as nossas próprias relações, nesse nosso tempo de uso da tecnologia, de redes sociais, etc., mudou as nossas próprias formas de interação, mas para nós aqui no campo do processo, nós precisamos começar a perceber que a tecnologia deixou de cumprir um papel tão somente instrumental e ela passou a mudar o nosso próprio modo de interação. E eu vou falar um pouco mais disso na palestra de noite, porque eu vou falar um pouco, por exemplo, da próprio impacto da nossa atuação como profissionais em tela. Mas eu deixo isso como, digamos assim, como cenas do próximo capítulo que virá mais tarde. Mas percebam,
a partir do momento em que a gente começa a perceber que a tecnologia ela deixa de cumprir um papel tão somente instrumental, nós começamos a pensar em novos modos de dimensionamento de conflitos. E é nesse aspecto que a tecnologia abre o campo para, no início daquilo que a gente chamava de ADRs, feitas de modo online, e que hoje nós começamos a falar ou chamar de Online Dispute Resolutions, ou resoluções online de conflitos. O que significa que nós não estamos mais, nesse momento, lidando com a ideia de que nós estamos tratando simplesmente com o emprego de tecnologia para a via instrumental dos tradicionais meios de resolução de conflitos, ou seja, a conciliação, a mediação, ou a própria jurisdição através da justiça digital, como minha amiga Isabela Ferrari teve a oportunidade de dizer, explicar hoje pela manhã, e a minha outra amiga, Isabela Fonseca, também teve a oportunidade de tematizar em torno do impacto da inteligência artificial. Não, aqui nós precisamos começar a perceber que a partir do final da década de 90, entra em campo uma nova abordagem, um novo design de resolução de conflitos diferente daqueles que tradicionalmente nós utilizávamos. Não que ele seja absolutamente novo, mas ele traz novidades que mudam o nosso próprio debate, buscando exatamente ofertar aquilo que o inciso 5º, 35 da Constituição visa assegurar para todos nós, cidadãos, ou seja, acesso à justiça pleno. Não simplesmente no sentido de a gente ter uma resposta, de a gente ingressar na jurisdição ou em qualquer outro meio de resolução de conflitos, mas na sensação de se ter uma forma adequada, e adequada às vezes para o nosso próprio tempo, porque o nosso tempo exige rapidez, exige soluções adequadas e exige, às vezes, para determinados tipos de conflitos, não para todos, formas mais fáceis de serem acessadas pelos próprios cidadãos. E aí que entra a discussão das ODRs. Ou seja, a ideia do emprego da tecnologia como quarta parte. Quarta parte no sentido tradicional da processualística, porque nós conhecemos aquela repartição do processo que tem 3 partes, o juiz e as partes, o autor e o réu. Aqui a tecnologia ingressa como quarta parte, forjando uma nova forma, um novo modo de dimensionamento de conflitos. Por quê? Quando eu falo em ODR, eu estou falando basicamente o quê? Na resolução online, mediante o uso das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, para resolver disputas, mas que vão criar, inclusive, novos designs para o dimensionamento de conflitos. Não só os tradicionais, mas com inovações. Pode ser, às vezes, um emprego, e quando eu falo em ODR, eu estou falando de um guarda-chuva enorme de possibilidades de designs. Pode ser um emprego muito singelo, como a gente tem aqui no Brasil, chamado consumidor.gov, que é utilizado para resolver questões de consumo, mas é uma plataforma prosaica, ela é praticamente um PROCON, no qual o cidadão que tem algum problema, ele ingressa lá na plataforma e tem algumas centenas de empresas que já se vincularam ao sistema e que mantém uma comunicação online. Aqui não, aqui eu estou falando de algo mais sofisticado. Porque as ODRs, efetivamente, elas surgem num contexto muito específico, qual seja, a partir do momento em que o comércio eletrônico, o e-commerce, ele começou a se mostrar gerando milhões, bilhões de negociações por algumas plataformas, elas começaram a perceber que as formas tradicionais de resolução de conflitos não seriam suficientes. Então, vamos pegar um exemplo concreto, qual seja o eBay. O eBay, que é basicamente uma plataforma de e-commerce, na qual ela faz interações entre fornecedores e consumidores, lá, aqui no Brasil, Mercado Livre. Então, basicamente, o que o eBay percebeu no final da década de 90? Que ela tinha um percentual pequeno entre as suas intermediações que davam problemas, mas esse percentual pequeno remontava dezenas de milhões de casos por ano. Isso, obviamente, gerava um problema. Se o eBay fosse resolver os conflitos de modo tradicional, mesmo mediante uma mediação tradicional, uma conciliação de modo tradicional, com o emprego de conciliadores humanos, ele teria um gasto exponencial com mão de obra e teria um problema que seria a demora na resposta dos cidadãos. E isso geraria um problema de engajamento para os usuários da plataforma. Porque ninguém, como consumidor, quer comprar no lugar que dê problema. Então, o que o eBay faz? Ele primeiro cria uma primeira plataforma de ODR, que deu certo em alguma medida, mas quando chega ali no início dos anos 2000, ela pensa, não, eu preciso criar uma plataforma de ODR na qual haja possibilidades de resolver conflitos de consumo
com pouca interação humana, ou às vezes com nenhuma interação humana, que é quando o eBay contrata um cidadão de nome Colin Rue e ele cria essa plataforma dentro dessa estrutura modular, desse procedimento, que é o Moldria, que inclusive mais cedo o Hugo Malone fez alusão a ele, que é uma plataforma que vem sendo utilizada e inclusive ofertada até aqui no Brasil como uma plataforma hábil a resolver os conflitos. E basicamente como que o Moldria do eBay funcionava? Ele criava 4 etapas, sendo que as 2 primeiras etapas se dão mediante o emprego de abordagens tecnológicas, robóticas, inclusive com o emprego na segunda etapa de inteligência artificial, na qual, ou seja, de agentes especialistas para resolver problemas, nos quais eu tenho etapas que vão auxiliar os cidadãos a resolver os seus conflitos sem ou com quase nenhuma interação humana. Então, na primeira etapa, esse primeiro módulo, é um módulo diagnóstico, que basicamente serve e cumpre aquilo que tanto Fernanda quanto Leroy fizeram alusão. Ou seja, essa primeira etapa é uma etapa tecnológica, na qual o cidadão tem aquilo que se convencionou chamar de participação informada. Ou seja, o objetivo da plataforma é oferecer para o cidadão que auxilia informações dos riscos daquele conflito, de quais são os seus direitos, inclusive trazendo para o processualista mais convencional, mais tradicional, o objetivo dessa etapa, nesse módulo tecnológico, é oferecer para o cidadão informações, inclusive que por vezes são levadas a cabo, para nós advogados que militamos, mediante, por exemplo, a produção antecipada de provas. Inclusive agora no CPC 2015, uma produção antecipada de provas autônoma, que muitas vezes a gente se vale dela exatamente para fazer uma análise diagnóstica para ver se, inclusive, a gente vai ou não propor uma demanda. Essa primeira etapa, ela acaba gerando a resolução de uma série de conflitos. Inclusive aqui no Brasil há uma proposta que deve entrar em pauta, em operação daqui a algum tempo nos tribunais aqui, inclusive dentro do projeto guarda-chuva do ministro Fux, e da própria tendência de, digamos, fomento de tecnologia no judiciário, que é uma etapa, por exemplo, em relação a plano de saúde, o cidadão vai ser informado quando ele for propor uma demanda, por exemplo, da documentação do seu contrato, que por vezes a pessoa desconhece, ou de questões de como que os tribunais vêm decidindo, ou seja, uma etapa de participação informada tecnológica, que às vezes só essa etapa e a oferta dessas informações já resolve o conflito, porque como dizia Menger lá em 1800 e pouco, 1880 e pouco, como dizia Capelletti no relatório do projeto Firenze de acesso à justiça de 78, por vezes os cidadãos têm conflitos porque eles desconhecem seus direitos. E o objetivo dessa primeira etapa é exatamente fornecer o quê? Conhecimento. Só que se o mero conhecimento não resolve, entra em pauta a segunda etapa, que é a etapa de negociação facilitada por tecnologia, na qual eu programo os robozinhos, mediante inteligência artificial, para que, mediante um banco de dados enorme de negociações anteriores, ele ofereça para as pessoas o quê? Propostas para a resolução de seus conflitos. E como esses robôs eles são treinados com milhões de negociações anteriores, ele vai aumentando a sua performance com o passar do tempo e que faz com que as chances de obtenção de acordo nessa segunda etapa seja altíssima. Só para vocês terem uma ideia, quando o Moldria entra em operação em 2003 no eBay, ele fez 60 milhões de acordos. E o número não está sendo sobrevalorizado. São 60 milhões de acordos. E de lá para cá, o mínimo de acordos que o Moldria fez para o eBay foi 40 milhões de acordos por ano. E essa plataforma, caso se frustrem essas primeiras 2 etapas, eu entro numa etapa aí sim, mediada por humanos, na qual apresenta-se um ser humano para tentar fazer mediação, acordo, e finalmente uma etapa decisória. Mas esse modelo, essa estrutura modular do Moldria cria uma nova cognição para a processualística, um novo design, e esse design de resolução online, ele é copiado no mundo inteiro, inclusive para os próprios tribunais da jurisdição estatal. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Mas antes, eu não posso deixar de falar algo importante. Qual? Esse conhecimento que os dados do Moldria foram gerando para o eBay, depois para o PayPal, e depois foi se ampliando para uma série de outras plataformas de ODR no mundo inteiro, e existem estudos muito sofisticados sobre o tema desde o início dos anos 2000, ele começou a gerar uma percepção importante, que casa com a preocupação do meu amigo Câmara,
Qual seja, e que foi dito mais cedo pelo meu amigo Hugo Malone, por vezes, a gente precisa começar a pensar na utilização dos dados para que eu comece a fazer o quê? Prevenção dos conflitos. Eu começo a saber de onde eles estão eclodindo. Se em qualquer etapa o judiciário começar a estruturar sua base de dados, a minerar os dados, ele pode começar a fazer aquilo que eu já chamei de etiologia dos conflitos, saber as causas. E eu posso, inclusive, gerar a possibilidade peculiar, que muda toda a teoria do processo, inclusive, de começar a pensar o conflito não como um problema, mas como um ativo para algumas empresas. Como assim, Dierle? Isso é estranho, porque as pessoas sempre acharam que o conflito é uma chaga social. Ainda tem livros de direito processual que ainda continuam dizendo que o processo serve para pacificação social, que é algo intangível, porque o ser humano é um animal conflitivo por essência. Mas aqui não, aqui nós começamos a perceber que para as plataformas, para algumas plataformas de e-commerce, o conflito é um ativo. Então percebam, por exemplo, que quando o eBay e o Mercado Livre, eles começaram a verificar que se eles criassem plataformas internas para resolver os conflitos, eles conseguiriam resolver esses conflitos com maior proficiência e eles conseguiriam fazer com que as pessoas efetivamente pudessem resolver mais rápido os seus conflitos dentro da plataforma, as pessoas começaram a migrar para o Mercado Livre e para o eBay para comprar. Porque para que eu vou comprar num lugar ou numa loja eletrônica na qual eu possa ter problema? Que eu vou ter que ir no juizado, vou ter que ir no PROCON, se eu tenho uma plataforma que eu resolvo no meu smartphone. Ou seja, eu começo a perceber e começa a ser divulgada a possibilidade de começar a se perceber que o conflito precisa ser visto como algo, às vezes, positivo para algum desses. E isso pode ser uma vantagem tática, para se você advoga, por exemplo, uma empresa que presta esse tipo de serviço eletrônico. Claro que temos riscos, porque a partir do momento em que as empresas fazem sempre uma análise de custos para a própria montagem das suas DSDs, ela pode pensar em criar uma ODR para que ela mesma se valha dessa ODR para induzir acordos que possa facilitar a sua vida como repeat player, como litigante habitual. E, inclusive, pode se valer de técnicas tecnológicas, que a gente chama de captology, para usar tecnologia persuasiva para captar o interesse e o convencimento das pessoas. E isso é feito hoje, tem todo mundo estudando em torno de fake news, uso de tecnologia persuasiva no âmbito de publicidade para política, mas isso pode ser feito para a criação de uma ODR na qual eu mesmo sou a parte. E aí eu tenho um problema muito sério, que alguns vão ser otimistas, como o próprio Colin Rue, que foi o idealizador do Moldre, acreditando que as empresas responsáveis ou as que fujam da sua responsabilidade serão proscritas, mas eu acho que a gente precisa pensar em alguma forma de regulação para evitar os problemas. Agora, esse modelo, inclusive, de ODR, vem ganhando força no âmbito dos tribunais, ou seja, a CRT canadense já é um tribunal, o Civil Resolution Tribunal do canadense, ele já é um tribunal que usa essa estrutura modular do Moldre. Na Inglaterra também se projeta uma estrutura modular também para tentar dimensionar conflitos mediante justiça digital. Só que eu queria, para finalizar a nossa conversa, deixar algumas provocações para vocês. Ou seja, a ODR tem coisas muito positivas. Ou seja, ela fortalece o sistema multiportas, eu posso aumentar o número de acordos, etc, etc, etc. Mas eu tenho um problema muito sério, que inclusive foi pontuado pela minha amiga Fernanda. Well, a ideia da ODR e o fomento para a chamada autorrepresentação pode criar um problema danado para as pessoas que não têm acesso à internet. E nós, no mundo inteiro, na verdade, há uma tendência em prol da autorrepresentação. Mas aqui no Brasil os problemas são mais graves, porque nós temos um problema de analfabetismo digital absurdo, às vezes das próprias pessoas da área do direito, quiçá das pessoas de outras áreas, pessoas leigas. E a ideia de que a justiça digital vai facilitar o acesso à justiça é verdadeiro para um percentual da população brasileira. Mas para um outro percentual, a justiça digital ela pode ser um problema muito sério, na medida em que percebam que, por exemplo, durante a pandemia, uma série de pessoas começaram a ter problemas muito sérios para extrair um QR Code do seu celular para não enfrentar uma fila à frente da Caixa Econômica Federal. A pessoa não sabe mexer no celular. Porque a pessoa pode ter celular,
pode até ter os dados, mas eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que tem smartphone super legal, tem perfil em rede social e não sabe mandar um e-mail. Então, a gente precisa começar a sondar os problemas do impacto da tecnologia, mas levando em consideração a nossa população. Porque quando a gente pensa no direito processual, a gente tem que sempre ter como mote o cidadão. E nós temos uma série de tendências que, por exemplo, eu me preocupo muito com a questão, então, de regular as ODRs, unir esforços nos tribunais, coletar dados, inclusive, para a criação de uma etiologia, e pensar até, talvez, um órgão para promover supervisão externa disso. Mas, como eu disse, isso aqui é mais um improviso para tentar, nesse tempo que me pediram, falar um pouco para vocês, e mais tarde eu volto para a gente poder discutir um pouco mais sobre as interações entre o direito processual e a tecnologia, e desde já eu deixo aqui alguns contatos para que a gente possa continuar a nossa conversa mais tarde. Muito obrigado.